Olá, Virgem! Seja bem-vindo, bem-vinda à Letra da Bruxa. As energias se reconhecem e é por isso que você está aqui. Eu sou Areta, sensitiva e taróloga. Nesse momento vou trazer uma leitura de tarô atemporal para você. A qualquer momento do tempo que essa mensagem cair nas tuas mãos, pode ser daqui 2 anos, daqui 2 meses, ela vai começar a valer, tá? Se ela ressoar contigo. Nem sempre nós estamos vibrando, transitando até, eu diria, pelo nosso signo solar. Então, o nosso signo ascendente, ele também vai querer nos dizer algumas coisas. Então, assiste. Às vezes até ressoa mais naquele momento o signo solar. Então, não deixa de dar uma olhada. Da mesma forma, se você estiver se relacionando com alguma pessoa, às vezes até tu tá assim, eu tô com um amigo, uma amiga, a gente tá conversando, trocando bastante figurinha. Pode ter mensagem dessa pessoa para você, assim como uma mensagem de um ex, um signo de um ex, de uma pessoa que está enchendo teu saco. Pode ter mensagem lá no signo da pessoa. Então assiste, tá? É uma dica da bruxa, uma dica que eu te dou. Vou começar com este oráculo aqui. Então vamos ver essa mensagem. O que ela tem a falar aos coraçõezinhos dos virginianos? Primeira mensagem fala de alquimia, coragem. Caiu todas essas cartas. Caíram, mas são muitas cartas. Quer dizer o quê? Que tem muita coisa querendo ser dita para você. Ó, de novo, caiu um blocão. Essa aqui eu vou aceitar. Autossabotagem. Vamos ver mais uma aqui. Mais uma. Caiu aqui. Caiu até ao contrário. Artes sexuais. Caiu ao contrário, olha só. Vamos ver o que isso pode dizer. E no fundo do deck a gente tinha a carta de uma fênix nascendo. Bom, vamos ver. Existe aqui, é como se, ó, aqui é bem claro isso para mim, sabe, Virgem? Aqui tem uma situação, tem alguma assim, pode ser até um movimento dentro de você muitas vezes, todos nós temos isso, que é uma autossabotagem. É quando eu deixo algumas sombras, todo mundo tem o seu lado sombra. O lado sombra, inclusive, é muito importante. Por quê? Porque é através dessas minhas sombras que eu consigo descobrir coisas importantes e eu consigo seguir adiante. Eu só não posso deixar que isso, de uma maneira sombria, isso me detenha, com que isso me pare. Eu tenho que usar, por exemplo, às vezes, o que eu tenho de lado sombra, por exemplo, uma pessoa, ela aperta aquele botãozinho e me deixa morrendo de raiva dela, ou ela me faz chorar, ou ela me incomoda, isso é uma sombra. Então, eu tenho que aprender sobre esses botõezinhos que eu tenho em mim, para que eu não me deixe dominar. Porque aqui, esse processo de autossabotagem é sabotar a si mesmo. Às vezes eu me saboto, sabe, Virgem, porque... Como é que eu vou te dizer? Você mesmo às vezes aperta esses botõezinhos. Então são aqueles velhos pensamentos que são os nossos companheirinhos, aqueles pensamentos que sempre vêm falar de derrotismo, ou de que você não é capaz, de que você não consegue. Então aqui, ó, cuidado com esse processo de autossabotagem, tá, meus amores? Porque aqui o que eu vejo, o que tá falando para você? Você tem o poder, aqui parece a carta do mago, de alquimia. Lembra o que é alquimia? É o poder de transformar chumbo em ouro. Então você tem esse poder alquimístico nas suas mãos. Isso você consegue como? Tendo coragem de ser você mesmo, com todas as suas forças, Virgem. Virgem, a gente consegue transformar a nossa própria vida com o nosso poder pessoal, com o nosso poder na espiritualidade, com o nosso poder mental. Nunca esqueça disso, tá? Às vezes, e aqui eu senti isso de uma maneira muito forte para... Não tô falando para todos, como eu disse antes. Olha também o teu signo ascendente, mas aqui quando fala nessa arte sexual, né, digamos assim, ó, entendi tudo. Olha só, arte sexual, tá? Olha só, para quem se identificar com essa mensagem, tem uma coisa que às vezes assim, quando a gente vai fazer amor com uma pessoa, quando a gente vai ter uma intimidade com uma pessoa, às vezes a gente vai de uma maneira que não é muito engrandecedora para nós. É aquela coisa mais selvagem, mais carnal. Não que não seja legal, é bom, é gostoso, tal. Mas assim, a gente também precisa ser amados na nossa alma. Então não deixe que isso seja um elemento de autossabotagem. Não esqueça que as pessoas precisam amar a nossa alma. E a gente também.
tá? Aqui é como se você pudesse transformar o negativo em positivo. Basta você ter coragem de fazer isso. Às vezes a coragem é dizer para a pessoa, olha, a gente está aqui nessa intimidade, olha nos meus olhos. Tem uma passagem linda, gente, ó, eu sou uma sensitiva, nada nesse momento é por acaso. Aliás, você tá com sede? Porque me deu uma sede, ó. Isso tem mais a ver com vocês do que comigo. Nesse momento eu sou um canal, eu sou uma porta-voz. E os meus mentores, eles usam muito o meu catálogo de informações, que é o que eles alcançam, o que eu já acessei. Me vem uma imagem aqui não sei se vocês assistiram, escrevam nos comentários se vocês assistiram a uma série, uma minissérie chamada, um seriado Game of Thrones, que é a Guerra dos Tronos. Lindo, eu sou apaixonada por esse seriado. E tem uma cena em que a Rainha dos Dragões, eu não sou muito boa de nomes, então a Rainha dos Dragões, ela casa com o Drogo, um gatão, né, o Momoa, esse eu sei o nome do ator, como é que é? Jason Momoa, um gatão, aquele que faz o Aquaman. Tá, na série ele chama Drogo. E ele é assim, ele gosta dela tudo, mas eles não tinham intimidade, eles não se conheciam o suficiente. E aí tem uma cena em que uma escrava, que ela tinha escravas, ela era tipo uma rainha, uma imperatriz, uma coisa assim, então uma dessas servas dela, tipo uma escrava, uma serva, ensina ela como que ela tinha intimidade para que o Drogo se apaixonasse. Gente, nada é por acaso. Eu tô te ensinando isso aqui, como que ela tinha que fazer? Ela tinha que olhar nos olhos dele, porque ela explicou para ela que o amor entra pelos olhos. Aqui, como veio essa carta, isso aqui veio muito forte, essa mensagem é muito específica. O amor, ele entra pelos olhos, não só nessa parte, assim, quando a gente se relaciona intimamente. Ela falava assim, ó, que ela tinha que, Daenerys, acho que é o nome dela, que quando ela fosse ter intimidade com o Drogo, ela precisava ficar em cima dele de uma forma que ele visse os olhos dela, porque o amor entra pelos olhos. Tinha que ter essa intimidade. Não sei por que me veio isso para vocês, para falar para vocês, que se vocês estão vivendo algum tipo de situação em que a pessoa não te enxerga, olha, gente, o quanto isso vocês estão recebendo essa mensagem em vários níveis. Tem gente que está ouvindo essa mensagem que eu estou falando para a vida amorosa, tem gente que está ouvindo para a sua vida de trabalho, para a sua vida familiar, amizade. O céu é o limite aqui. É uma leitura coletiva. Então aqui, quem não é visto não é lembrado. Isso é muito sério. Na parte da intimidade física também, uma pessoa que está lá de olho fechado, a pessoa precisa olhar, ela precisa saber que é você, ela precisa, não dizem que os olhos são as janelas da alma? É isso. Então aqui, em qualquer outra situação, se você quer que a fênix renasça, que você transforme a si mesmo em qualquer situação, você precisa passar por essa transmutação, você precisa se fazer visto, ter essa coragem de sair das sombras, de sair dessa sabotagem e você transformar tudo na tua vida, você ser visto. É para ser visto, então eu tenho que aparecer. Vídeos, por exemplo, aqui no YouTube, eu sou vista aqui. E aí as pessoas vêm me procurar. Aliás, se você quiser fazer uma leitura na tua própria energia, se dá esse presente, Virgem, na descrição do vídeo você acha o meu contato, meu WhatsApp. Tá bom? Vamos ver agora com o tarô. Qual tarô que eu vou abrir aqui para os virginianos, verdade? Eu quero abrir um tarô hoje diferente para vocês, tá? Porque vocês são especiais. Então eu vou abrir aqui, Virgem, esse tarozinho aqui, ó. Não sei o nome dele, mas é um tarozinho, ó, ele é bem diferente. Eu abri aqui, ó, num 10 de copas, que é o 10 da felicidade, tá? E abri aqui na carta do imperador. O imperador é aquela pessoa que ela é feliz porque ela assumiu o comando da própria vida. Nada é por acaso, olha, vamos ver. O que nós podemos revelar aqui aos nossos queridos virginianos? O que eles precisam saber agora? Verdade, universo, o que Virgem precisa saber agora? Caíram 3 cartas aqui. Pagem de paus, tá? A carta do 3 de ouros, a espiritualidade te ajudando. Gente, tem uma mensagem do divino.
Pode até ser eu, posso até ser eu, a mensagem do divino, é o mensageiro do divino, a espiritualidade apoiando. Se você for fazer um novo projeto, que aqui também pode ser, ó, a pessoa tá lá num laboratório, tá fazendo um projeto, tá armando alguma coisa, quero fazer alguma coisa, quero fazer uma poção, areta, quero conquistar o mundo, tipo assim, né? Tudo que você for fazer, ó, você tem que se empenhar, você tem que ter fé nisso que você tá fazendo. Isso aqui é fazer algo inspiradamente. Gente, a vida não cai do céu, a gente faz a vida. A gente cria a nossa felicidade. Assim como essa moça, ela tá... O que ela tá fazendo aqui? É um escudo, ela tá fazendo algo para ela se proteger. Aqui é um 3 de ouros que fala da proteção da espiritualidade como rede de apoio, mas precisa você trabalhando ali. Eles podem te dar todas as ferramentas, eles podem... Você veio espiritualmente com vários dons adormecidos, coisas que você já sabe, mas é preciso colocar aqui, ó, a mão na massa. E é preciso fazer isso de uma maneira muito inspirada, muito mágica. Parece o alquimista aqui, não parece? 9 de copas, realização de sonhos. Aqui essa pessoa está realizando um sonho, ela está feliz, ela está comemorando. Essas pessoas estão aplaudindo essa moça que está grávida. Para alguns pode representar uma gravidez? Sim, por que não? Para outros é gestando a própria vida, gestando o próprio sucesso, gestando os sonhos que quer realizar. Aqui ela já realizou. Quer dizer, mais ou menos, né? Se tu parar para pensar uma gravidez, o filho ainda não nasceu. Então pode ser que você esteja num trabalho que ainda ele vai acontecer, mas aqui já estão aplaudindo, você já sente o gostinho da felicidade, tem até comemoração, fogos de artifício, né? Tem motivos para comemorar. A carta do carro, ela fala de desenvolvimento. Ela fala de poder, de triunfo. Esse poder é preciso ser colocado em prática. Você já viu um carro andando sem alguém dentro? Isso aí é acidente. Isso aí vai dar... Como é que a gente diz? Isso aí é grave. Isso aí, um carro andando em movimento sem ninguém dentro. O carro, ó, precisa ter uma pessoa para conduzir esse carro. A gente precisa entrar dentro do carro e conduzir, ele não vai sozinho. Sempre vai contar com você. Então você precisa ser o primeiro a apoiar você mesmo, você precisa ser o teu primeiro aliado. A primeira pessoa que assiste os meus vídeos e torce e diz, nossa, Areta, você tá o máximo, sou eu! Quem que vai ser meu maior fã se não sou eu? É você! Você, virgem, tem que ser o primeiro a se aclamar, tem que ser o primeiro a dizer, vai dar certo, vai, tenta, mesmo que tu vai, que tu erre, tu levanta, tu aprende, tem que ser você, tá, virgem? O que mais? O que nós temos aqui para dizer a Virgem? O que Virgem precisa saber agora? 6 de... Nossa, gente, isso aqui é 6 de paus. Isso aqui é reconhecimento público, isso aqui é vitória. Ó, essa pessoa aqui, como as outras estão olhando para ela, reconhecimento, vitória, valorização, se sentindo valorizado. Ó, parece que ela veio de uma guerra, de uma luta, e a pessoa está se sentindo valorizada, reconhecida. Aí a gente tem um rei de copas. Que mais? A carta do diabo, muito interessante a carta do diabo, como ela aparece aqui. Eu vou mostrar para vocês, porque é um encapsulamento. É a pessoa presa dentro de uma situação, são vícios, são hábitos que estão prendendo você. Ó, nossa, gente, vou ir por partes aqui, tá? Ó, aqui aparece você como rei de copas. O rei de copas vai ser o rei do amor. É um rei compassivo, mas aqui às vezes a gente é bonzinho demais, sabe? O rei de copas, eu sempre falo isso porque eu sinto um pouco isso, o rei de copas. Não sei se são minhas experiências, mas assim, as pessoas que já apareceram para mim, não é sempre, mas de acordo com as cartas ali, acaba sendo uma pessoa que é muito passiva. Uma pessoa que fica sentada esperando. Ai, tô aqui super feliz, mas tô só esperando. Ah, eu tenho equilíbrio mental, mas aqui parece que não tem muito. Aqui parece que falta alguma coisa nessa tua poção. Talvez seja atuação, talvez seja você, ó, se livrar de algumas coisas. Esse rei de copas, ele tá preso em algumas coisas. Ele tá preso, ó, geralmente o diabo, ele fala de algum tipo de vício. Olha só, não quer dizer exatamente, literalmente isso, mas olha só, aqui esse rapaz, ele tá preso junto com as garrafas. É como se ele estivesse bebendo em excesso. Então aqui pode falar de qualquer tipo de vício, qualquer tipo de obsessão que me limita. Então, esse rei de copas, o rei de copas, às vezes, ele é muito palavras e falta atitude. Então, ele tem muito bom gogó, como se diz, mas falta ação, falta ir lá e realizar. Aqui, é preciso que eu seja obstinado.
de outra leitura também fala, também, olha, é verdade, é preciso que exista, que nasça em mim, para eu realizar os meus sonhos, é preciso uma obstinação, eu preciso querer isso com todas as minhas forças, mas de maneira, sabe, Virgem, que isso não te limite, que isso não te prenda. Aqui pode estar falando, você pode ter, literalmente, algum tipo de vício, e você pode ter alguns hábitos, não exatamente vícios, mas obsessões, hábitos que te limitam. Por exemplo, durmo mal. Então, assim, ó, a gente precisa dormir bem. A primeira coisa para você se sentir bem disposto, para se sentir legal, você tem que dormir bem. A neurociência explica várias coisas a esse respeito. Coisas simples. Só um pouquinho, alguém tá me chamando. Virgem, voltei. Tinha alguém me chamando. Eu fiquei pensando assim, ó. É, às vezes, sabe, nesse vício, lembra que eu falei nesses hábitos? Será que não tem algumas coisas, porque nada numa consulta é por acaso? Será que não tem coisas que também chamam, desviam a tua atenção, que você tem que correr atender? Eu fui atender a minha porta, que estava me chamando, mas nada numa consulta é por acaso. Será que não tem algumas coisas, até boas, legais, mas que às vezes distraem a tua atenção? Elas são como essa energia do vício, é como se fosse assim, ó. Às vezes até assim, ó, um exemplo bobo, mas eu gosto muito de assistir filme, maratona, e aí série, e aí isso ou eu faço outra atividade que acaba tomando muito do meu tempo, não que seja exatamente um mau hábito, mas isso acaba fazendo com que eu não seja tão obstinado para eu realizar aquilo. É como se isso me dispersasse. Essa é a sensação. E é preciso vencer isso. Por quê? Porque aqui, o que que ocasiona? O que que acaba fazendo acontecer? Com que você fique em uma energia dividida. Então eu fico dividido entre ir lá atender a porta, entre vir aqui fazer o vídeo, o que que eu faço? A porta é importante, o vídeo também, sabe? Então devem ter situações na tua vida em que você se sente dividido, para poder você realizar e ser até uma pessoa famosa, para você poder ter vitória naquilo que você quer, é preciso que você consiga focar, com que você não fique dividido. Porque aqui tem uma sensação de estar recebendo muito pouco, ó, 5 de ouros. Parece que você fica de fora da festa. Olha todas essas crianças brincando e essa criança só olhando de fora. Mas aqui, essa pessoa poderia estar indo lá. É como se ela não conseguisse. É como se o mundo tivesse uma festa acontecendo alguma coisa e Virgem não participa da alegria geral. Recebendo muito pouco financeiramente, né? Um retorno financeiro muito pouco. Tá? E daí o que que a gente tem aqui? A gente tem um cavaleiro de copas. Cavaleiro de copas, ele pode falar de uma necessidade, muitas vezes, assim como no desenho dessa carta aqui, é como se essas atitudes de amor, essas promessas de cuidar de si mesmo, você precisa desenvolver para você, se fechar um pouco do resto do mundo para você se centrar. Então é como se eu tivesse que avisar as pessoas, olha, agora que eu estou trabalhando, ó, agora que eu estou realizando alguma coisa, sabe? Porque senão você nunca realiza, é como se tivesse, é o que eu sinto, uma dispersão, Virgem. Que mais a gente tem? Vamos dar continuidade aqui. Aqui, olha só, outra coisa que eu vi. Esse rei de copas, olha, tá vendo como tem duas bocas aqui e sai essa água? Toda imagem, ela me diz alguma coisa. É como se tivesse algum tipo de escoadouro, como se a tua atenção, a tua energia, ela escapasse de você por algumas coisas subterfúgias, por algumas coisas, não sei se são coisas que você faz. É como se você tivesse quase lá e daí isso se escapasse de você, se esvaísse de alguma forma por causa desse, que só você sabe o que que é isso, tá? Então caíram duas cartas aqui, a carta da Lua e a carta do Cavaleiro de Ouros. O que mais? Vou pedir 3 cartas aqui pro tarô. Ouviram? Caiu um monte de carta no chão. Bom, eu não vou pegar esse monte de carta no chão, mas o que que elas, e nem dá tempo, né? Mas o que que elas significam? E caíram as 3 cartas que a gente precisava aqui e ficou esse bloco na minha mão. O que que significa isso? Que tem um monte de coisas, vocês viram que eu falei, eu não vou juntar o tarô agora, eu vou juntar o tarô depois. O que que significa isso, assim, Virgem? Tem várias coisas que às vezes a gente precisa deixar que caiam por terra. Ah, tá, vai atrasar. Que atrase. Ah, não vai fazer. Ah, tu não vai participar do jantar da família? Não, não vou porque eu tô aqui fazendo meu trabalho, porque eu tenho isso aqui que é mais importante. Então tem várias coisas que você vai ter que deixar para trás, cair,
que vai ficar, vai rolar. É como se eu tivesse que deixar algumas coisas mesmo importantes, depois eu vou fazer naquele momento, mas senão eu não realizo o que eu preciso. E aqui caiu um pajem de ouros, um 10 de ouros, gente, muito a ver, 7 de ouros. Cara, olha só o que temos aqui. Então, a carta da lua, ela vai falar que você carrega muitas vezes, assim, ó, muitas ilusões. A lua vai falar de ilusões, de coisas ocultas. É como se, assim, ó, muitas das coisas, às vezes aqui, olha que interessante. Aqui a gente tem um cavaleiro de ouros. Esse cavaleiro de ouros, olha como ele aparece. É como se fosse uma tentação, uma vontade de ganhar dinheiro muito rápido. É como se eu quisesse passar sem, eu quero chegar lá em cima, quer dizer, eu quero chegar nessa vitória aqui, mas sem passar pelo processo. Tanto é que aqui nas cartas vocês viram que o sonho, que realizar, que ser famoso, que ter vitória apareceu primeiro do que tudo isso aqui de baixo. Quer dizer, para eu alcançar tudo isso aqui, veio até invertido. A gente não pode, gente, não é que não vai pensar na vitória, vai pensar no resultado final, mas tem um processo que antecede isso. Eu preciso antes realizar algumas coisas, tem algumas preparações em mim, até mesmo para minha vitória. Ninguém começa sendo famoso assim. As pessoas têm um chão para seguir. Tem um processo, é preciso respeitá-lo. Então aqui fala dessas fases. É preciso, não apenas assim, ó, eu quero ganhar o dinheiro. Não, às vezes você precisa antes contribuir. Você precisa antes fazer alguma coisa. Porque aqui, Cavaleiro de Ouro sempre vai falar assim, ó, vem algo sólido, mas isso nunca é rápido. Não é assim, ó, fiz hoje, amanhã tô recebendo milhões. Não é. Tem um caminho. Vem, é verdade? Vem. Só que vem através de mudanças. Lua fala de fases. Então, assim, tem a fase das vacas magras, tem as fases das vacas gordas. E se agora, de repente, você, Virginiano, está passando por uma fase de dificuldades, uma fase em que, não, peraí, agora eu tenho que arrumar algumas coisas, porque a carta central fala de ficar dividido. É um momento difícil, eu tô sendo meio malabarista de mim. E aqui, o pajem de ouros fala de um projeto. Esse pajem, você viu como ele é uma criança? É uma criança com um pãozinho na mão. Olha que interessante. É por isso que eu peguei esse tarô, eu não sabia. Essa criança, ela tá com a roupa dela toda rota, né? Parece que ela tá assim, pobrezinha. E aí ela pega um pãozinho, tem um monte de pães aqui. Não dá a impressão que ela vai guardar esse pãozinho aqui? Então, não. Aqui é uma ideia, tá? É uma ideia e é um bom conselho para você. Não vá pelo lado mais fácil. Sabe, às vezes a gente vai assim, ó, pelo lado que a tentação. Lembra que falava aqui da carta do diabo? Às vezes a gente quer o que é rápido, o que é fácil demais, onde a gente vai poder se dar mal. Então aqui é um aviso, cuidado, você vai colher o que você plantar. Então aqui, lembra que falava o 10 de ouros? Pode ter um caminho onde o dinheiro vem muito mais rápido, muito mais fácil, vem. Só que aqui muito interessante, porque aqui tem uma pessoa que ela tá desenhando, ó, essa mão aqui, ela tá desenhando o seu dinheiro, ela tá desenhando a sua família, o que ela sonha, ela tá desenhando uma história para ela, um 10 de ouros. Ainda, ó, me veio forte uma sensação de que é você que constrói a tua fartura, o que você sonha realizar, a tua família, o que você quer realizar. Cada um vai colher aquilo que plantou. Então, cuidado com o teu plantio. Que o teu plantio seja sólido, que ele vale a pena, que você não pule etapas, sabe? Que você use de toda a tua ética para você não se dar mal. Essa é a ideia que eu tenho aqui, é o que aparece para mim. Eu vou pedir conselhos, eu vou pedir um conselho aqui do tarô para você. Esse é tipo um tarô do Osho, ele traz alguns conselhos, então eu vou pedir aqui. O que Virgem precisa saber agora? E Virgem às vezes dá trabalho à vida, a gente realizar. Ó, eu vou terminar a mensagem de vocês e eu tenho que ir ali no chão e juntar várias cartinhas. Então sempre tem trabalho. Quando fecham as cortinas, os bastidores,
sabe? É aquilo que dizem, não esqueça disso, sabe, Virgem? A vida, tem uma frase assim, né, que diz assim, que a vida é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Então não existe essa ideia de almoço grátis. Almoço grátis você não escolhe o cardápio. Cuidado, muitas vezes é assim. Então, assim, ó, para você ter independência, para você também poder ter o que você quer, é preciso trabalho árduo. Muitas vezes não é fácil, por isso que chama trabalho, mas pode ser interessante, pode ser legal. A primeira carta que caiu aqui, ó, a carta da ganância caiu. Então, aqui, ó, cuidado. Mas essa não foi a primeira carta, a primeira foi a transmutação. Lembra que lá na frente falava de alquimia, de poder de transmutar? Gente, quando a gente trabalha, a gente transmuta as energias. Então eu estou transformando essa leitura de tarô em um conselho especial para as pessoas. Tem gente que vai me procurar, no final das contas eu vou transformar em prosperidade para mim. E você? No que você vai transformar as dificuldades do caminho? Você vai transformar elas em quê? Todas as experiências difíceis que eu, Areta, vivi na minha vida, hoje eu dou conselhos para as pessoas, eu transformei em algo melhor. E você? Todas essas dificuldades que você está passando, você vai transformá-las em quê? E aqui a gente tem o fazer. Olha, essa carta fala de que muitas vezes a gente precisa realizar as coisas. E tem duas pessoas descansando. Gente, a gente não realiza descansando na zona de conforto. A última mensagem de janeiro de 2023 para a Virgem falava disso. Você vai ficar no tédio se você não botar a vida para andar, para agir. Então, a gente precisa de descanso, sim, mas aqui o nome da carta é o fazer, eu preciso realizar, eu preciso me mexer. Se você está se mexendo, ok, quem está nessa energia, mas quem não está, a jornada. Essa carta parece o Belchior, né? Ela tem uma mensagem lindíssima que eu até anotei aqui, porque eu não queria esquecer. Diz assim, ó, e eu vou ler para vocês. Não é de desespero nossa caravana, é de celebração da vida. É uma frase de Rumi, que diz o seguinte: torne essa jornada apenas um assunto para dar boas risadas, ser leve. E aí até fala assim, ó, preciso ter um espírito que nem um surfista. Até anotei aqui Pedro Scooby, porque no Big Brother, quando ele participou, ele contou, ou eu fui atrás depois de uma história dele, em que ele falava assim, ó, que às vezes a gente tem que ir para o mar, que é o trabalho dele, da maneira mais leve. E aí eu achei lindo aquilo, porque ele falou assim, gente, eu não posso levar nem tênis, porque se eu deixar o tênis, como é que eu vou sair surfando preocupado com o tênis? Então eu tenho que ir descalço, eu não levo nem toalha. Então assim, eu me seco no sol. É eu, o meu corpo, a prancha, o meu instrumento de trabalho, e eu vou. Então ele vai com essa leveza. E vai para o risco. Daí ele falava assim, que às vezes ele vai pensando se ele vai voltar, mas ele vai e ele vai curtir, ele vai grato, tá? Tudo tem que ser encarado sem muita seriedade, ó. A gente tem que ser menos sério para a vida ser mais fácil. É preciso menos seriedade. E aqui é para lembrar da importância da jornada. A nossa jornada não é de desespero, né? A nossa caravana não é de desespero, a nossa caravana é de celebração. A gente está aqui para a gente ser feliz. Então, não existe desespero. Desespero, sabe que essa carta da ganância, ela fala o seguinte, que muitas vezes, ó, a gente quer ganhar as coisas de uma maneira fácil. A facilidade, ela tem que vir da gente. Como que eu vou transformar as minhas dificuldades em facilidades? Algo que vai me apoiar. Mas as coisas, ó, olha a sabedoria que tem. A ganância fala assim, ó, eu não preciso ganhar muito, eu não preciso. Você sabe o que significa? Eu não posso ir muito ganancioso, eu vou ganhar de acordo com o que eu fizer, de acordo com o que eu conseguir acreditar, com o que eu conseguir transmutar. E aqui, muito importante, quando a gente vê que a vida é uma jornada mais leve e que ela precisa, ó, quantas pessoas passam pelo meu caminho, às vezes quantas coisas eu tenho que aprender em vários contextos, em vários empregos, em várias experiências, em vários relacionamentos para eu chegar onde eu quero. E esse chegar aonde eu quero, o interessante não está no chegar, mas está nesse processo que eu levei para chegar em algum lugar. O processo vale mais do que realmente, às vezes, o atingir do objetivo.
Então, não seja ganancioso no sentido de eu vou correr na frente, eu não vou ligar para o que acontece, eu vou querer só o objetivo final. Então, é nesse sentido. Você vai crescer dentro da situação que você está vivendo, Virgem, mas é preciso você saber apreciar, sabe, Virgem, cada um dos processos, cada passo dessa caminhada. Eu tive a impressão que parece assim, ó, que foi uma leitura longa, mas como eu precisei, carta caiu no chão, atender. Vocês viram quantas coisas? Eu não sei, me deu uma impressão como se eu tivesse há 1 milhão de anos fazendo aqui a leitura de vocês. Talvez você tenha essa impressão com você de que você está há muito tempo nessa luta, nessa batalha e que as coisas não acontecem. Não desiste, porque você vai conseguir realizar os seus objetivos, sejam lá eles quais forem. Nesse ano de 2023, você vai conseguir dar muitos passos, sabe? Às vezes não é num dia, não é num mês, não é para já, mas você vai realizar. Acredite, sabe? A vida, ela demora às vezes anos, assim, ó, meses. É como se fossem preparações para aquilo que de fato a gente já vai viver. Só que assim, ó, cada momentinho, eu vejo por mim, cada momento que antecede isso tem uma importância fundamental para quando você vai lá dar aquele start. O start, esse começo, começa bem lá atrás. Não é só no momento em que eu ganho, no momento em que eu consigo, em que explode, né, eclosão daquilo tudo que eu quero, mas é nos meus primeiros passos da caminhada ou no meio dessa caminhada que importa também, tá bom? Precisando de mim, estou aqui, conta comigo, salva essa mensagem para assistir mais para frente, de repente, salva ela, pode ser importante para você, tá bom? Conta comigo, Virgem, um beijo grande da bruxa.